Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 116ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a primeira secretária da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 115ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 27 dias do mês de agosto de 2015, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência do vereador Joaquim Felício Simões Filho, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da Casa, senhores Antônio Daniel da Silva, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima e Sá, Donizete Abel Cardoso, João Francisco da Silva, Joaquim Felício Simões Filho, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos e Suelene Almeida. Havendo no legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e solicitou a primeira secretária da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, foi assinada pelos vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao vereador Antônio Marcos Martins, que solicitou envio de ofício à Copasa, Energisa e Correios, informando a denominação das vias públicas do bairro Jardim Estância Hidromineral. Explanou também sobre o requerimento número 020/2015, sobre os reparos na rodovia Campo Místico e sobre a pavimentação asfáltica nas ruas do município. Também comentaram sobre os reparos da rodovia Campo Místico a vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá e o vereador José Raimundo de Castro. Nada mais não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião e nada havendo a tratar na segunda parte, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar na vossa presente ato, que lida e aprovada, vai assinar pelos vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 27 dias do mês de agosto de 2015. Todos de acordo? Sim, senhor presidente. A palavra ao vereador Antônio Marcos Martins. Boa noite a todos. Boa noite. No local do requerimento número 020, indicação número 020, pode ter sido um erro da minha parte, talvez, realmente, eu posso ter falado, não tenho lembrança se eu falei requerimento ou indicação, mas como está a tempo, né, indicação número 020/2015, por gentileza. Pode ser? Leitura pela primeira secretária da correspondência recebida. Governo do Estado de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças, Diretoria de Contabilidade e Finanças. Belo Horizonte, 19 de agosto de 2015. Ofício SPGF/DCF número 236/2015. Senhor Presidente da Câmara Municipal, em cumprimento à Lei número 13.367/99 e ao Decreto número 43.635/03, a Secretaria de Estado de Transportes e Obras comunica que o convênio 137/2014, celebrado com esse município, objetivando as obras de melhoramento de vias públicas, teve o seguinte pagamento:
valor 48.000, data 31/7/2015, parcela segunda, ordem de pagamento número 1457, conta bancária acreditada, banco 104, agência 700, tracinho 5, C.C2.125, tracinho 17. A Prefeitura deverá obedecer ao prazo para a prestação de contas firmado no convênio e disposto na legislação vigente. Havendo descumprimento do prazo, o município estará sujeito a sanções legais previstas no artigo 30 do Decreto 43.635/03. Atenciosamente, Murilo de Campos Valadares, Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas. Eu só deixei de falar que a ata foi aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela primeira secretária da proposta de emenda à Lei Orgânica número 003/2015, que dispõe sobre a alteração da redação do caput e acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 86 da Lei Orgânica do município de Bueno Brandão. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova a seguinte proposta de emenda à Lei Orgânica. Artigo 1º. O artigo 86 da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 86. A publicação das leis e atos municipais que se sujeitam ao princípio constitucional da publicidade far-se-á em órgão da empresa local ou regional de ampla circulação no município ou por afixação na sede da Prefeitura ou da Câmara Municipal ou ainda por diário oficial eletrônico. Artigo 2º. Fica acrescido o parágrafo 4º ao artigo 86 da Lei Orgânica Municipal com a seguinte redação. Parágrafo 4º. Lei complementar disporá sobre o Diário Oficial Eletrônico. Artigo 3º. Essa emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 19 de agosto de 2015. Danilo Amâncio Alberto Costa, Prefeito Municipal. Justificativa. Tem a presente proposição o intuito de incluir o Diário Oficial Eletrônico como veículo de comunicação oficial do município. Veja-se que o Diário Oficial Eletrônico vem sendo instituído por vários municípios como veículo de comunicação oficial, tendo em vista que o mesmo tem um custo muito inferior que a publicação em jornais oficiais, como o órgão oficial do Estado, ou Minas Gerais, onde atualmente o município faz suas publicações. E, ainda, a publicação em diário oficial eletrônico, além de promover uma redução significativa nos custos das publicações, a mesma possui outras vantagens em sua operação, tais como: o processo não depende do envio de fax ou papéis. O custo geralmente é fixo, independente da quantidade de publicações. O processo não depende de pagamentos antecipados. Há a possibilidade de impressão do diário a qualquer momento em quantas cópias forem necessárias. Há a transparência e a segurança nas publicações através de certificação digital e, principalmente, a disponibilização das publicações na internet, facilitando o acesso e acompanhamento pela sociedade dos atos da administração pública municipal. Veja-se que vários tribunais de conta já se manifestaram sobre a possibilidade da utilização do Diário Oficial Eletrônico como veículo oficial de publicação, inclusive o Tribunal de Contas de Minas Gerais se manifestou nos seguintes termos: Acordão, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
outubro de 2011. Processo número 837145. Natureza consulta. Procedência, Associação Mineira dos Municípios, AMM. Consulentes, José Milton de Carvalho Rocha e Valdir Silva, Salvador de Oliveira, respectivamente, presidente e superintendente da AMM. Relator, conselheiro, presidente Antônio Carlos Andrade. Sessão 19/10/11. Procedentes, consultas 742, 43, 473, 833, 157, 770, 777 e 44237. Em discussão em primeiro turno, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 003/2015. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa proposta de emenda à Lei Orgânica? Senhor presidente, Vereador Antônio Marcos Martins. não resta dúvidas que tudo o que se fala sobre publicação de atos oficiais, seja de qual órgão for e seja de qual esfera, né, federal, estadual ou municipal, é importante. Ainda mais que a gente deve pautar, né, pela questão que temos leis federais que determinam que tais publicações e que solicitações, seja de qual cidadão for, seja uma autoridade ou seja um cidadão civil, essa solicitação, né, tem 20 dias, prorrogável por mais 10, dependendo da gama de documentos. Então, essa questão de diário oficial para publicação de atos visando a redução de gastos e a celeridade do processo é importante. É claro que depois, posteriormente, teremos que votar o projeto de lei, porque aqui primeiro tem que se votar a alteração da lei orgânica para depois se votar no projeto de lei da criação do diário oficial. Né? Senão não teria, é vinculado e não se pode votar sem primeiro a alteração da lei orgânica. Nesse sentido, sobre a questão lá aqui, até na justificativa que a vereadora Suelene fez a leitura, sobre a questão da transparência e segurança nas publicações. O que nos falta em bom momento, e vou repetir em todas as esferas, é a questão da transparência. Infelizmente, né, a gente tem a nossa mesa aqui a questão do orçamento para votarmos. Está aí o orçamento federal dando tamanho de discussão sobre a questão da transparência, né, o que é obrigado a ser, o que tem a obrigatoriedade de publicação. Diz o governo federal que tem transparência, mas muito pelo que a gente tem acompanhado dos especialistas na área tributária, fala que não é bem assim, não está tendo transparência. E, infelizmente, a nível municipal também, principalmente o vereador José Raimundo de Castro, tem sofrido muito com isso, assim como eu também, sobre a questão da falta de transparência por parte do Executivo Municipal. E vocês, querendo ou não, indiretamente também. Né? Quantos requerimentos aqui aprovados e a documentação até agora não chegou? Só que também está faltando um pouco de ação de nossa parte, porque a gente poderia ter aberto um processo administrativo para apurar os fatos pertinentes à relação ao atraso desses documentos ou não entrega. Até porque, já comentei e vou voltar aqui a ressaltar, é gasto de dinheiro público. Com certeza, 2 assinaturas para abertura de requerimento, pela questão da transparência, temos. Né? Precisamos de uma terceira. Né? Estou esperando qualquer um de vocês, outros 6, para poder pelo menos um assinar, para a gente poder abrir um processo, para a gente apurar o que está acontecendo. Então, está nas mãos de vocês. Vocês têm que cobrar a questão da transparência, ou seja, o que a gente está fazendo aqui? Temos a obrigatoriedade. Mas é que em relação à questão da lei orgânica, a emenda à lei orgânica, é mais do que viável, é importante. E um embasamento legislatório, né, como está na própria justificativa, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, né, através do processo 837-145, né, ele dá parecer favorável à publicação em diário oficial eletrônico. Então, não há por que a gente se opor-se
ao projeto em questão. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite a todos. Boa noite. Meus cumprimentos ao presidente da mesa diretora, Joaquim Feliz Simões Filho, primeira secretária, Suelene Almeida, demais colegas, funcionários, chefes de gabinete, seja bem-vindo. Só um comentário, sou a favor do projeto, né, de emenda à lei orgânica, porque aqui na própria justificativa está falando uma publicação de diário oficial eletrônico, vai promover uma redução de gasto aí, significativa, né, vai diminuir os gastos, uma vez que no ano de 2014 houve um gasto de R$ 45.642,37 só com publicação de diário oficial. Então, acredito que vai reduzir esse gasto. É claro que o que é obrigatório por lei tem que continuar sendo publicado, né? Mas eu acredito que vinculado para o meio eletrônico do meio eletrônico do município, acredito que vai ser bem proveitoso. Acho que vai estar dando aí a transparência, que todo mundo vai poder acompanhar aí pelo site, pela internet, jornais. Então, meu parecer, meu voto é a favor, né? Vejo que todas as prefeituras estão com medida de contenção de gasto. Eu acho que tem que ser estudado mesmo de todas as maneiras. E também já tem um parecer, né, um acordão do Tribunal de Contas que é a favor. Então, nós só estamos legalizando nossa lei também. Muito obrigada. Vereador José Raimundo de Castro. Senhor presidente, boa noite, senhoras e senhores vereadores, funcionários e presentes, boa noite a todos. Boa noite. Como foi colocado pelo vereador Marcos e pela vereadora Cláudia, realmente nós temos que votar a favor. Está sugerindo aqui economias. Né? Já que nós temos esse meio, por que não ser utilizado? Né? Pena que já poderia ter aproveitado isso há mais tempo. Né? Sempre fui a favor disso. Mas nem tudo deixará de ser publicado no Diário Oficial. Né? Existem algumas obrigações aí que devem ser publicadas no Diário Oficial. Né? Vai reduzir bastante, mas ainda às vezes pode aparecer alguma despesa com algumas publicações, porque essas são obrigatórias a ser publicadas no Diário Oficial. Né? Vejo isso importante porque a gente sente essa falta. Né? Eu, devido a motivos pessoais, eu quase não frequento. Em 2 anos, eu só fui na prefeitura buscar meu IPTU, que não entregaram na minha casa, né? E da minha mãe, que foi entregue atrasado. Então, eu entrei na prefeitura para retirar o IPTU do meu pai e da minha mãe. Né? E dizem que isso é publicado no ato da prefeitura, mas o vereador João Francisco e o Marcos sabem o motivo do qual eu evito de chegar até lá. Né? Aí eu sinto essa falta, mas vejo as prefeituras vizinhas, principalmente Confidentes, que eu recebo o jornal, está lá. Funcionário contratado, valor do contrato, o dia que ele foi demitido, por que ele foi contratado, né? Existe a publicação. E aqui de Goiânia a gente não consegue acompanhar com isso, né? Porque não tem essa publicação. Agora, com isso, faz isso presente. E de meio sem custo e de maior facilidade que a gente tem, né? Você tendo um computador, você tendo um serviço de mídia, você consegue acessar essas publicações. Vou votar a favor, é lógico, né? Não resta dúvida, né? Que isso é para o bem para o município e para a população também. Só complementando aqui, que eu acabei esquecendo, o exemplo assim, de um gasto, lógico que no caso do pregão, vai continuar sendo publicado no Diário Oficial, né? Um exemplo do pregão, dependendo do decorrer do pregão, ele tem que ser publicado 4 vezes. No caso, assim, no aviso, né, da licitação, que vai haver a licitação, informar quem é o ganhador daquela licitação, e se houver recurso, também tem que ser publicado novamente, e o resultado final tem que ser publicado no Diário Oficial. Então, veja quanto, para cada pregão que se faz, a prefeitura faz, olha quanto gasto. Então, o que a gente puder, né, estar economizando, para estar investindo em outras áreas, é importantíssimo. Só concluindo, né, isso é um questionamento meu já de vários anos, né, inclusive quando eu passei pelo Executivo, né, há anos atrás,
a gente via esse recurso, gastava-se muito com diário oficial, né? E ainda bem que a Associação dos Municípios aí já deu esse parecer favorável, os tribunais de contas apreciando e dando a favor dos municípios, isso é interessante. Mas é assim, cada dia melhorando, né? A gente só tem isso, essa é a democracia, vai se expondo, vai discutindo-se e os benefícios vêm apresentando, né? E nós podemos também fazer uso desse benefício, por que não, né? Vereadora Suelene Almeida. Mais um grande passo, né, para o progresso da cidade, esse diário oficial eletrônico, né? E como todos já falaram, né, o principal é que a economia virá junto com ele, né? Não havendo mais quem queira falar sobre a proposta de emenda à Lei Orgânica número 003/2015, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 003/2015. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. A proposta de emenda à Lei Orgânica número 003/2015 foi aprovada em primeiro turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 018/2015, que altera a Lei 1404, de 24 de março de 2000, que dispõe sobre a denominação de logradouros da cidade de Bueno Brandão, Minas Gerais, e da outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber que aprovou e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 7º da Lei 1404, de 24 de março de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Passa a denominar-se Jardim dos Pássaros o setor constituído pelas seguintes ruas. Rua 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, 20 de agosto de 2015. Joaquim Felício Simões Filho, vereador. Justificativa. O projeto de lei número 018/2015 tem o intuito de atender solicitação dos moradores do bairro Estância Vieira, conforme cópia de abaixo assinado em anexo, no qual justificam que, uma vez as ruas terem a denominação de Pássaros, o nome do bairro deve se ajustar aos nomes das ruas. Diante dos motivos expostos, solicito a aprovação dos vereadores ao presente projeto de lei. Joaquim Felício Simões Filho, vereador. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 018/2015. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente, Vereador José Raimundo de Castro. eu só queria deixar registrado o seguinte, que no projeto passa a dominar Jardim dos Pássaros, setor constituído pelas seguintes ruas: Rua 1, Rua 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Essas ruas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, elas já tinham nomes denominadas pela Lei 1911/2012, o qual a Rua 1, ela se chama Beija-Flor. A 2, Rua Canarinho. A Rua 4, Bem-te-vi. A Rua 5, Rouxinol. Rua 6, Colibri. Rua 7, Rua das Andorinhas. E Rua 8, Rua das Graças. Então, por que não já ir com o nome das ruas? Mas, a palavra à vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Realmente aqui no projeto
poderia estar já com o nome das ruas, né? Isso. Só que aqui na solicitação dos moradores, eles já colocam que já, né, que já vem com o nome nome de pássaros, né? Isso que a localidade possui o nome de pássaros, né? Na solicitação, não foi no projeto, né? Visto que já tem o nome, né? A solicitação deles. Senhor presidente, Vereador Antônio Marcos Martins. quer ver? Preste atenção na emenda do projeto de lei número 018. Altera a lei 1404, de 24 de março de 2000. Na verdade, a emenda que dispõe sobre a denominação de logradouros, na verdade, não seria logradouros, mas ele tem que ser fiel a quando foi votada essa lei em 2000. Por quê? Na verdade, não é denominação de logradouros, e sim denominação do bairro o qual se encontra inseridos os logradouros. Mas aí tudo bem, já foi votado naquela comunidade assim. A gente não está, nesse momento, esse projeto de lei em questão, a gente está aqui em discussão, ele não é para a questão da denominação dos logradouros, porque lá já existe. É pela questão da mudança do nome do bairro. Por isso que até essa questão, eu coloquei junto à lei da assessora jurídica e ela me explicou isso. Porque a lei de 11 de setembro de 2012, ela já denominou as ruas, os logradouros. E agora está mudando o nome do bairro, não necessariamente o nome das ruas. No entanto, a gente tem que se ater a algumas situações. Por exemplo, denominação de logradouros, não é logradouros, bairro, mas tudo bem. Vai ser fiel conforme foi votado lá no ano 2000. Outra questão interessante. Por exemplo, Vossa Senhoria leu a Lei 1900 e falou de Rua 8. E quando esta lei de 2000 foi votada, vocês podem notar que vai até a Rua 7. Não está inclusa a Rua 8. Foi um erro grotesco, porque o loteamento em questão, loteamento Estância Vieira, ele na verdade em seu projeto, em seu mapa, ele traz 8 ruas. 8 ruas. Outra questão interessante, Vossa Senhoria pode ver que Vossa Senhoria leu até a 2 e pulou diretamente para 4. E no projeto de lei de 2000 tinha a Rua 3. Mas por que a Rua 3 não entrou na lei de 2012? Porque a Rua 3 tem aquela questão de não estar aberta e não ter a infraestrutura, que é a questão da calção daqueles novos lotes, que ainda vai, com certeza, terá muito embate jurídico sobre aquilo. Porque agora a prefeitura calçou as outras ruas e ficou somente a Rua 3 sem calçar. Entendo que para cumprir fielmente o que estava exposto na lei de 99, que Vossa Senhoria consultou, né, que estava na lei de 99, teria que calçar também a Rua 3. Lá, abri-la, no caso, implantação das redes de água potável e esgoto, iluminação pública e calçamento. Então, isso pode dar um embate jurídico aí bastante longo, além daquele que já se sucedeu até então. É claro que foi importantíssimo o calçamento daquele bairro, né? E até porque a solicitação dos moradores para mudar para Recanto dos Pássaros, em partes também é pelo descontentamento com a pessoa que fez aquele loteamento. Porque a lei é muito clara, a obrigatoriedade da infraestrutura era do loteador, como a lei federal demanda, como a lei federal obriga. O loteador que é o responsável, não foi? Então isso daí é importante, e como a gente tem um abaixo-assinado em anexo, não é, a solicitação dos moradores, veja a obrigatoriedade de votar positivo, de votar sim referente a esse projeto. Mas Vossa Senhoria entendeu o porquê. Porque no caso é a alteração da denominação do bairro, não em relação à denominação dos logradouros das ruas. Fica à vontade. Uma parte, Fica à vontade. eu pensei no meu tempo aí, só para me justificar aqui, ainda teria uma situação. Inclusive, o que eu queria colocar é isso, que a rua que não está sendo aberta é a número 3. Isso. Não é isso? E na lei 1376, no seu artigo, no artigo 2º, parágrafo 1º, vem as garantias para a realização de obra e infraestrutura do loteamento. São 9 lotes a ser especificados. Lote 3, lote 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 e 11. E o lote 1, que era para pagar os impostos do loteamento da época. E esta rua, o município executou a obra, mas prevendo no processo que está correndo junto à Justiça, Tribunal de Justiça, que será reembolsado pelo proprietário. Ele vai haver desses lotes caso. E a rua onde estão os lotes que a prefeitura tem como garantia, ela não foi aberta nem calçada. Então, mais um motivo ainda para que... certo? Porque essas ruas, eu acho que o município já tinha que ter aberto ela e já ter calçado também, porque é a garantia para ele receber. E hoje não existe a rua, ela não existe a rua, não está aberta, não está calçada, não tem água, não tem infraestrutura. Tá certo? Você consegue a parte aí, professor? Não, a palavra é minha, a palavra... Isso. E só para finalizar, são 9 lotes em calção. Eu posso estar muito enganado, mas eu tenho boa lembrança sobre isso. 5 lotes têm suas testadas para a rua 3, que é a que não tem nenhuma melhoria, nenhuma infraestrutura. Ou seja, estão ociosos. E 4 desses 9, ou seja, os 4 restantes, estão para a rua 4. As suas testadas estão para a rua 4. Ou seja, o município, no caso do ganho jurídico, como ele já fez a melhoria no loteamento, né? Ele teria, para receber os 9 lotes, ele teria 5 lotes de frente com testadas para lugar nenhum. Para ter valor esses lotes, teria que a rua 3 estar aberta, calçada, com infraestrutura completa. Por isso que eu falo que ainda pode ter um embate jurídico aí bastante longo pela frente. É claro que a população, ela quer o melhor para ela, então ficou excelente, está ótimo, está perfeito, né? Devemos aí ressaltar também que a fiscalização na oportunidade do calçamento estava sendo, igual eu comentei semana passada aqui sobre a rodovia Campo Bicho, estava sendo omissa também. Tive que acionar o engenheiro da prefeitura para que se cumprisse o que estava no edital, porque a pedra sextavada era de DN10, estava sendo implantada de DN7 e DN6. Seria prejuízo, gasto de dinheiro público inadequado. Não tudo isso. Mas a questão dos logradouros é essa, por isso que não se deve acrescentar o nome das ruas nesse, porque ele só altera o nome do bairro, no caso. Eu peço à vice-presidente Cláudia Cristina de Remessar que assuma a presidência, por gentileza. Passa a palavra ao vereador, digníssimo vereador Joaquim Feliz Simões Filho. Boa noite, senhora presidente, senhora secretária da mesa diretora, demais vereadores. Boa noite. Os vereadores o nobre vereador Antônio Marcos Martins e o vereador José Raimundo de Castro e a vereadora Cláudia Cristina já falaram sobre o projeto e as ruas, e o vereador Antônio Marcos realmente tem toda a razão quando ele diz sobre logradouro, só muda o nome do bairro e não se trata de ruas. Perfeito. E quanto às ruas, ela tem o seguinte, eu estou com um projeto aqui que dispõe sobre a denominação de vias públicas do bairro Estância Vieira, que é o projeto de lei número 1900, de 11 de setembro de 2012. Que o doutor prefeito, que fala doutor Leôncio Barbosa Alencar, prefeito municipal. Aqui se trata, aqui artigo 1º, para inciso 1, Rua Beija-Flor, a via pública conhecida como Rua 1, Rua Canarinho, conhecida como Rua 2. Aí tem a rua em questão, a Rua 3 ela não tem nome, Rua Bentivi, conhecida como Rua 4, Rua Roxinol, a via pública conhecida como Rua 5, Colibri, Rua 6, Rua 7, Rua das Andorinhas, conhecida como Rua 8, Rua das Garças. Então, essa rua não tem nome devido ao que já foi explanado aí por não ter a infraestrutura. Que não tendo a infraestrutura, eu não vejo razão para que o prefeito gastasse o dinheiro que, vamos dizer assim, ele não tinha a obrigação assim, essa é a minha opinião, ele tinha a obrigação de estar calçando uma rua que não tem moradores, né? Então, ele sentiu-se na obrigação de calçar as que têm moradores.
e justifica-se que na justificativa, então já o projeto aqui já fala que está mudando para Parque dos Pássaros, né? Isso mesmo? Jardim dos Pássaros. Jardim dos Pássaros, isso, desculpa. Devido às ruas ter o nome dos pássaros. Mas a justificativa aí de não ter asfaltado essa rua 3, né? Ela não tem nome, porque ela não tem morador, não tem infraestrutura nenhuma, não tem esgoto, não tem nada. Então o prefeito, eu acredito que seja por isso que ele não pavimentou. Muito obrigado. Convido o vice-presidente para assumir essa cadeira. Senhor presidente, permite minha palavra? Com a palavra, o vereador João Francisco da Silva. Boa noite, senhor Joaquim Felício Mães Filho, Cravo, Boa noite. Luciano de Lima Sá, Suelene Almeida, membros da mesa aí, meus digníssimos colegas vereadores e vereadoras, boa noite. Boa noite. Eu concordo muito bem com o que o digníssimo vereador Antônio Marcos falou. Esse bairro, já que o dono, para falar bem a verdade, não calçou o sobrenome Vieira, eu acho que é mais justo que eles pediram para trocar, e eu acho que vamos sim votar, eu vou votar a favor, motivo, porque nós estamos trocando apenas o nome do bairro, as ruas já estão os nomes certos, né? Vou votar a favor, acho que é muito justo, porque foi uma polêmica, até quero agradecer aí o prefeito que calçou lá, porque ficou muito bom, eu estive lá hoje mesmo, estive lá, ficou muito bom o calçamento, então é uma melhoria muito boa. E já que, como falei, o loteador não fez o calçamento, foi feito agora. O pessoal não deve estar contente mesmo com quem vendeu lá, com quem loteou e não cumpriu com a obrigação. Acho mais justo hoje a gente votar a favor, porque pelo menos foi um problema, está sendo um problema de menos para nós vereadores, que fomos muito cobrados por aquele bairro, né? Acho que está certo, vou votar a favor, isso que eu queria dizer a vocês, muito obrigado. Senhor presidente, Vereador Antônio Marcos Martins. sobre a questão de que Vossa Senhora mencionou da rua não ter morador, o senhor prefeito se sentiu no direito de realmente não calçar nada. Isso é uma prerrogativa do mesmo, está perfeito, nada a ser discutido. A gente tem que, igual eu comentei, ver a questão jurídica. Para que o município tenha o direito de adquirir aqueles novos lotes que estão em calção, pela lei 99 de aprovação do loteamento, entendo que pelo que está exposto no corpo da lei, de aprovação, teria também que beneficiar aquela rua. Aliás, o que Vossa Senhora mencionou, a gente pode ter além. Essa rua 3, ela não está nem aberta à circulação pública. Nem circulação pública na mesma tem. Ela só existiu, ela existe mesmo no projeto de lei e no projeto arquitetônico do loteamento. Tá perfeito? Mas nem aberta à circulação pública ela está. Né? Para falar bem a verdade para vocês, ela está perdida no meio da pastagem do senhor Antônio Roberto Vieira lá. Mas vale lembrar que os lotes, porque nessa rua 3 tem outros lotes que é particular do mesmo, do loteador. E ele paga IPTU desses lotes até hoje. Ele paga IPTU até hoje, ele tem que pagar. Ou seja, seria uma questão parceria público-privada, eu entendo que não, o município deveria fazer a benfeitoria daquela rua e adquirir, ter aquisição daqueles novos lotes que seriam mais do que suficientes porque o calçamento agora, Jardim dos Pássaros, né, que até então Estância Vieira, ficou em 310, 315 mil reais. Cifra exata não tenho em mãos agora, mas eu lembro do edital e depois do pagamento, quanto que a vencedora do certame, né, se prontificou a efetuar a obra, né, a vencedora do certame. Então, os novos lotes, no futuro, R$ 308.229 e mais 22 centavos. Obrigado, vereador Zamildo. Então, é mais do que suficiente esses novos lotes, mesmo fazendo o benefício dessa rua 3, que é a que está em questão aqui. Mas, porque como a gente trabalhou a questão do loteamento, fugiu um pouco aqui, mas tudo se refere ao mesmo. Então, só para explanar, para concluir a sua colocação. Vereadora Cláudia Cristina, tem que começar.
fiz o comentário, acabei não falando, né? Dizendo. Só a justificativa minha é só favorável ao projeto, sim, uma vez que foi solicitado pelos moradores lá daquele local. E em referente à Rua 3, que o Dr. Marcos tanto está questionando, eu vejo assim, a prioridade na época que foi feita a obra, né, que foi feito o calçamento lá daquele bairro, a prioridade é onde havia os moradores. Nada impeça que amanhã ou depois que seja feita as benfeitorias nessa Rua 3, sim. Que seja para o ano que vem, seja para o próximo prefeito, que faça assim, eu acho que tem que calçar, tem outros, né, bairros também que precisando calçar, eu acho que é para todos, se existe a rua, e então que se faça benfeitoria sim. Né? A prioridade seria aonde, né, ali os moradores, onde tinha moradores. A Rua 3, onde tinha moradores, ele deixou, né, que o próximo ano, o próximo prefeito, se faça a benfeitoria sim. Nada impede. É isso. Só uma parte? Tá bonito. Bom, a minha colocação a respeito dessa Rua 3, devido aos lotes, devido ao quê? Nós sabemos a dificuldade financeira do país, o município está passando por dificuldades financeiras. E a Lei 1376 de 99, ela aprovou, fica aprovado o loteamento na distância Vieira, nas condições de todas as ruas, né? E teve a caução desses lotes caso ele não executasse. Olha o que aconteceu, ele não executou, quem executou foi o município. O município usou o dinheiro do Tesouro Municipal para executar a obra. Já que ele executou a obra, o município está passando por dificuldades financeiras. Ele tem 9 lotes. Se ele tivesse feito também a Rua 3, ele poderia leiloar os 9 lotes e estaria reembolsando o município com o dinheiro gasto. Né? Nesse sentido, sabe? Nada contra o projeto, não, né? Ficou bom, é uma solicitação da comunidade, ficou ótimo para eles lá e tal, mas aí eu vejo assim a parte financeira do município. Agora, para o município ter esse retorno, ele vai ter que terminar essa outra rua, senão não vai conseguir vender esses lotes. Então vai adiar um pouco mais o retorno desse recurso financeiro ao erário municipal, né? Devido à não realização dela. Poderia já ter feito tudo de uma vez e ter leiloado, né? E retornaria, né? Não resta dúvida que ficou ótimo, né? Como o João já falou, a vereadora Cláudia, o vereador Marcos, é uma reivindicação da população, não resta dúvida, né? E a gente sabe que ficou legal para eles, ficou bom, né? E para a cidade também, né? Em geral, né? Mas nada contra, só essa observação, né? Devido que se ela tivesse lá, quem sabe poderia estar vendendo os lotes lá, nem sabemos quanto está valendo um lote lá, mas com certeza cobriria os 308 com sobra, né? Esses 9 lotes. Né? Obrigado. É só isso, né? Já terminei. Vereadora Sorina. Pois não. Um comentário, né? Sou a favor, né? Claro que sou a favor, mas eu concordo com o vereador José Raimundo, né? Porque na crise que anda, né? E a gente deu um bom dinheiro para o município, né? Então, eu também terminaria ali. Seria mais fácil eu receber os lotes que eu poderia, né? Leiloar, vender, né? Na crise que está, né? Por favor, só para encerrar. Desculpa. Achei que a gente ia terminar. Perdão. Não, eu cumpri. Perdão. Só para uma parte, por gentileza. Eu posso fazer a resposta. Conclua, por gentileza. Então, sobre a questão eu tenho certeza que a ação do senhor prefeito foi correta. Né? Não foi um questionamento da minha parte, não é isso não. Apenas coloquei a questão jurídica em pauta. É isso, né? Não houve questionamento. A ação do prefeito, do senhor prefeito está correta, né? Beneficiar onde há os moradores. A questão é que o que poderia ser feito, uma saída jurídica para isso, para aquele local, seria o quê? Uma nova lei. Tem que ver a questão jurídica, se a assessoria jurídica desta casa ou do Executivo Municipal entende do mesmo jeito. Uma nova lei, podendo fracionar, por exemplo, os 4 lotes se encontram hoje na rua BTV, que é a antiga rua 4. O município tem o direito de adquiri-los para poder, né, ter valor, ter vencimento ao erário público.
Poderia fazer uma lei revogando a anterior, já que, mas não sei se poderá, né? Seria uma questão importante. Mas, infelizmente, a lei de 99 não permite. Fala que teria que ter toda a infraestrutura para adquirir, para ter aquisição da totalidade dos lotes, que são 9. Talvez se fosse uma saída, não sei. Não sei se existe termos jurídicos para isso, se pode, se há legalidade nesse assunto, né? Da maneira que eu estou expondo, tem que se verificar com a assessoria jurídica das casas. Mas é importante. Agora, a ação está correta, está. Né? Mas juridicamente entendo, legalmente entendo que para poder ter aquisição, conforme só para encerrar, teria que também o benefício daquela rua 3. Dicnis, permite uma palavra? Fique à vontade. Com licença, falta alguns minutos ainda, né? Tem 2 minutos. Só para concluir, a gente está, a garganta veio hoje enrolando hoje. A gente acha que, graças a Deus, foi um problema de menos, porque vocês lembram que eles vinham muito aqui pedir, eu acho que eles fizeram o que eles deviam fazer, vir pedir, cobrar, graças a Deus, pelo menos dessa Câmara, ninguém dele vai falar assim, não conseguiram, vamos lá, não deram conta, né? Outras câmaras não deram conta, mas graças a Deus nós demos conta. Então eu acho que 9 lotes lá, no mínimo agora é R$900 mil, há tempo ainda o prefeito, quem sabe, calçar aqui lá, conseguir ainda vender e arrecadar um dinheiro, porque eu acho que ele está de parabéns pelo que fez, eu agradeço, e os moradores merecem. Eu acho que bateram em cima e conseguiram, é isso que eu tinha que dizer. É mérito do prefeito. Agora, antes de eu passar aqui, só pedindo licença aos senhores, que eu sei que o regimento proíbe que eu fale aqui, é só para concluir, assim que tiver recurso, com certeza Sim, o prefeito vai. perfeito. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 018/2015, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 018/2015. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 018/2015 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Senhor presidente? Com a palavra, o vereador José Raimundo de Castro. Eu queria aproveitar esse momento e deixar registrado aqui o seguinte comentário. Certificação de utilidade pública de filantropia do Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, referente ao período de 1/1 de 2007 a 31/12 de 2009. Já há tempos atrás, esse aqui até estava aqui na minha gaveta, eu já fiz o registro aqui, e no ano de 2006 foi protocolado junto ao Ministério da Saúde, MDS, de acordo com o decreto 2.536, o pedido de renovação do certificado de filantropia no Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, assinado pelo provedor Fone no dia 21 de setembro de 2009 e protocolado junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, Combate à Fome, Conselho Nacional de Assistência Social. E logo após esse protocolo, foi editado a Lei 12.101, que mudou a estrutura de solicitação. A área da saúde tinha que fazer para o Ministério da Saúde, a área da educação para o Ministério da Educação, as entidades de assistência sociais da assistência social, direto ao Ministério da Assistência Social. Bom, em 2009, nós protocolamos que ela vencia em 31 de dezembro de 2009, ela vencia. Eu tinha que protocolar com 6 meses. Foi feito todo o processo, que inclusive está aqui, todo o processo que correu junto ao Ministério, né? E no ano de 2013,
exatamente no dia 21 de agosto de 2013, foi emitida a portaria número 905, de 9 de agosto de 2013, onde foi indeferido o pedido. Só que a lei, o decreto, a lei 12.101 e também a portaria 1970 de 2011, ela daria direito a entrar com recurso. O hospital entrou com recurso. No dia 22 de outubro de 2013, foi suspensa a portaria anterior. O hospital, até esse período, continuou com a filantropia, né, com o direito da isenção dos impostos da parte patronal. E com isso, foi notificado, teve várias diligências, estão todas aqui, que houve a mudança de um ministério para o outro. Não houve mudança na lei. E com isso, então, foi aonde houve esse desencontro das informações. E, na época, até fui muito crucificado. Eu era o responsável por essas prestações de conta, e comentou-se que as prestações de contas não foram feitas, foram feitas de qualquer jeito, não tinham sido feitas e tal. E não eram prestações de contas, eram relatórios e documentações. Então, queria deixar claro que a lei muda todo dia. Você presta uma conta de uma forma hoje, amanhã a lei muda. Era o decreto 2.536, antigamente era a portaria 177, depois o decreto 2.136, hoje é a lei 12.101. E, graças a Deus, está aqui, ó, portaria 780, de 31 de agosto de 2015, publicada no Diário Oficial de número 167, terça-feira, 1º de setembro de 2015, página 33. Deferido o pedido de renovação do certificado de identidade beneficente de assistência social na área de saúde ao Hospital e Maternidade Sr. Bom Jesus, com sede em Bueno Brandão, Minas Gerais, declarado prejudicado o recurso administrativo e torna sem efeito a portaria 905 de 2003. A Secretaria de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições, considerando o dispositivo do inciso 1, artigo 21, do artigo 34 e 35 da Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009, e as alterações na Lei 12.868 de 2013 e de 15 de outubro de 2013, considerando o Decreto 2.536 de abril de 98 e suas alterações que dispõem sobre a concessão do certificado de entidade filantrópica, considerando a competência prevista no artigo da Portaria 1970, de 16 de agosto, considerando o parecer técnico 341 de 2015, constante no processo 25.044.260/2010-06 do Ministério da Saúde, que concluiu terem sido atendidos os requisitos constantes do Decreto 2.536 de 98 e suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve. Artigo 1º. Fica deferido o pedido de renovação de certificado de entidade beneficente de assistência social na área de saúde pela prestação anual de serviço ao SUS no percentual mínimo de 60% do Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. CNPJ 17.912.007, ou contrário 82, com sede em Bueno Brandão, Minas Gerais, e prejudicado o recurso do Ministério Administrativo número 25.000.164460 de 2013/19, tendo em vista a reavaliação do requerimento em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 15 da Lei 12.868 de 2013. Parágrafo único. A renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º. Ficam sem efeito as portaria 905, de 9 de agosto de 2003, publicada no Diário Oficial de número 161, de 21 de agosto de 2013, seção 1, página 60. Lumena Almeida Castro Furtado. Eu quis deixar registrado devido a isso. Veja bem, não foi prestação de conta, foi toda a documentação encaminhada. O hospital conseguiu a filantropia para esse período, porque a lei determina que é de 3 em 3 anos que você faz o pedido e ele analisa o processo. O hospital, nenhuma entidade filantrópica, ela tem o certificado definitivamente. Ele é concedido de 3 em 3 anos e você tem que pedir a renovação. Então, nós tínhamos ele até 31 de dezembro de 2009, ele foi renovado, conseguimos aqui até 31 de 12 de 2012, mas já tem protocolado, né, junto ao Ministério, o pedido de renovação dos outros anos, né, que inclusive o de... muito papel aqui, mas eu já me localizo aqui. Então, aí já tem os 2 pedidos para 3 anos seguidos, né, que é de 2012, 2013, 14 e 15. Já teve uma diligência, tá? E já foi atendido também. Lógico que vai correr um processo igual esse e tenho certeza que vai ser aprovado também. E o de 2015, que sendo aprovado esse ele seria dia 31 de dezembro de 2015. Nós temos que pedir com 6 meses de antecedência. Junto com a Paula, orientamos lá, sentamos juntos e fizemos junto. O pedido novamente foi protocolado agora em julho. Já tem o número do protocolo que está junto já ao Ministério para a gente estar acompanhando. Tem o número do CIPAR para a gente estar acompanhando esse processo. Então, todos eles com a nova lei, né? Então, aquele comentário que não foi prestado conta é inverídico, tá? Então, está aqui a prova, né? As senhoras vereadoras, ou qualquer cidadão que tiver conhecimento, está aqui todo o processo, como ele correu. Eu fiz questão de, junto ao Ministério, solicitar esse processo, todas as vias, que está aqui, está a verdadeira história do que foi que aconteceu, né? E hoje o hospital está aí com certificado. E para vocês terem uma noção, uma entidade como o hospital, nesses 3 anos, se não tivesse aprovado esse certificado, isso aqui, ele teria que recolher aproximadamente aí, de 350 a 500 mil reais de INSS durante os 3 anos, né? Que é 20% sobre o valor da folha de pagamento, né? Então, agradeço, né, aí todos que empenharam, né, nisso aqui, né, inclusive a Paula que acompanhou, os funcionários, o pessoal do Ministério, o contador da época, né, Paulo José Andere também ficou preocupado, já levei para ele lá também, ele ficou satisfeito com isso, né? Então, todas as pessoas envolvidas aqui, eu agradeço de coração por nós termos conseguido isso. E é uma vitória e o hospital foi beneficiado. Vereadora Cláudia Cristina, iniciar. Só um comentário. Fico muito feliz que o Ministério da Saúde deu esse deferimento aí em relação ao certificado, né? Dando de filantropia, né? Ao Hospital Maternidade Senhor Bom Jesus. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, não sei se eu entendi. De 2012 a 2015 está em análise, o senhor disse? De 2010, né? Que como está na portaria, só para me pegar as datas aqui para a gente não fazer confusão. De 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012, ele foi aprovado, ele estava em análise. Como eles não tinham analisado o outro. De 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro, 13, 14 e 15 a 31 de 2015, dezembro de 2015, ele já está correndo um processo como este aqui, já foi aberto uma diligência também, né, porque houve uma mudança também lá, já foi atendido, o hospital já enviou essa solicitação também. E mesmo assim, ia vencer 31 de dezembro de 2015. Com 6 meses anteriores, nós já tínhamos que ter entrado com pedido para 2016, 17 e 18, que isso também já está no Ministério. Entendeu? Que você apresenta 3 anos antes das prestações de contas.
e você consegue 3 anos de isenção depois. É de 2012 a 2015 que está em análise, e aí vocês já pediram para os próximos anos. Então, é isso que eu queria entender. Até 31 de dezembro de 2012, o hospital está isento, não temos que recolher. Tá? A partir de 1º de janeiro de 2013 para cá, está correndo um novo processo. Até não definir esse processo, ele também está isento. Como pode? Positivo ou negativo? Ser positivo pode ser negativo, mas eu acredito que vai ser positivo também, entendeu? Porque o hospital cumpre todas as normas, sempre cumpriu. Só ver, você que está à frente lá na parte administrativa, então é isso mesmo, meus parabéns, e eu sei que você lutou para conseguir isso daí tudo, e no momento tão assim, crítico que está vivenciando a saúde, e vejo o nosso hospital, né, terminando a reforma e com tantos projetos aí para frente, então eles estão de parabéns. E é só agradecer as pessoas que participaram, que, né, ajudaram voluntariamente, né, os diretores, a provedoria. Então a gente tem que agradecer a todos que deixaram sua participação lá e tocando, né, os hospitais aí da região, todos com dificuldade. O Hospital Santa Rita hoje não tem a maternidade, não funciona a maternidade. Estava conversando com a moradora de lá, Monte Sião, você vê o filho com todas as dificuldades, e o nosso aqui está super bem, graças a Deus. Tem dívida, sim, tem conta a pagar, mas sobrevivendo e continuando. Graças aí ao município, a ajuda do município, graças aos munícipes, né, os moradores que sempre estão colaborando, ajudando. Então é isso, é agradecer mesmo. Muito obrigada. Só encerrando, tipo assim, o vereador João Francisco fazia parte dessa diretoria, né? Então isso é um alívio para a diretoria, porque nós tínhamos uma preocupação, né? Todos, que se perder o certificado de filantropia, aí ficaria inviável, né? É um recurso desse aí, anual de quase 100 e poucos mil reais por ano, né? Então com isso aí, eu tenho certeza que também esses 2 próximos lá, com certeza vai ser, porque o hospital ele optou por atender 60% SUS. 99,9% do atendimento do hospital é SUS. Então não tem como dar errado. Digníssimo, mais um minutinho, por favor? Eu vou só rápido. Vereador João Francisco da Silva. A digníssima vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá falou muito bem, é verdade. O digníssimo senhor Zé Raimundo de Castro falou muito bem. É importante não podermos esquecer das diretorias que passaram antes de nós. Nós passamos ali muitos anos também, 16 anos, e as que estão passando agora também. Não podemos esquecer também dos médicas que passaram por ali, e os funcionários ali do hospital, que trabalharam muito, ficaram até uns tempos sem receber. Do nosso tempo mesmo, a gente lembra que pagou com dificuldade. Eu fazendo jogo amistoso, no Rádio Coronel Romário, para ajudar as entidades aí. Então, na época, foi muito difícil, e sei que é difícil, mas ali, a nossa cidade, graças a Deus, não deixou fechar o hospital. Enquanto Monte Sião, ali a cidade de Borda da Mata, passou por dificuldade, fechou. Aqui é outra cidade, Bom Repouso, né? Munhoz nem tem, coitado, nem tem, né? Então, graças a Deus, nós estamos de parabéns. Eu tenho que parabenizar nós aqui, os que passaram, nós que estamos aqui agora, porque não deixamos fechar. E os médicos atuando, trabalhando ali, não deixando fechar, dia e noite ali. Temos que lembrar muito bem, né? Vamos falar que é verdade, né? Lembrar muito bem que ali foi uma união muito grande para não deixar fechar, e não deixamos fechar. Desde aquele dia que eu falei que fizemos uma festa junto com o Padre João, todos nós aqui, ó, fizemos aí uma corrente muito forte, graças a Deus, o Senhor Bom Jesus que nos ajudou nós, que arrecadou 104 mil reais aí, foi um alívio para o hospital, e não podemos deixar de esquecer disso, mas lembrar de vocês que vieram aí, nós, e o povão que colaboraram também. Foi muito boa a festa, muito dinheiro arrecadou, e vamos sim, se for preciso ajudar de novo, né? Tenho que agradecer vocês aí, porque é uma coisa que foi na história, no meu coração. Muito obrigado. Estou sim. Vou só citar para vocês o que um documento que foi solicitado, e aqui para vocês verem, o que conseguimos provar aqui, olha. Eles exigiram que o banco de dados que o hospital tinha passado para o Ministério não batia com o que estava lá no Ministério. Aí nós fomos fazer o levantamento e fomos ver. Olha, eu consegui através de e-mail, aqui ó, na IR do hospital, tem o dia e a hora, né? Se você vai
No Skype, né? Então tem isso aqui, a hora, o dia e a hora. Nair, o Hospital Imigração Irmã Jesus. Não entendi, mas por que enviar tudo novamente? Aí o Marco Antônio, da Secretaria de Estado de Minas Gerais, disse assim, está certo no e-mail. A Secretaria de Estado perdeu o banco de dados. Veja bem, o hospital fez a parte dele. Quem perdeu o banco de dados foi a Secretaria de Estado. E o hospital ia ser penalizado por isso. E eu levei a fama que eu não tinha feito a prestação de conta. Né? Então, um dos motivos que está aqui, encostava lá, por quê? O Estado perdeu, não foi só o Hospital de Bueno Brandão. Foram 1.500 hospitais que aconteceu isso aqui. Então não foi erro do contador nosso, não foi nada de negligência não. Foi mudanças do sistema que teve. E por isso existe recurso, a gente conseguiu, lutamos em 3 anos, mas conseguimos, está aqui. Né? E assim, a vida é assim. E vamos em frente, né? Que atrás tem. Vereador Antônio Marcos Martins. Eu sei que todo mundo já quer, né? Procurar celular aqui. Só para uma situação acontecida essa semana passada sobre um morador lá do bairro Santa Rita, da comunidade Santa Rita. A gente fica indignado, eu fiquei indignado com a forma que a pessoa foi tratada e com o que foi tratado, com o que foi combinado, não foi cumprido por parte dos funcionários do Departamento Municipal de Saúde. Eu estou falando especificamente da vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. Se tem algo sério para ser falado, é questão de saúde pública. Uma estrada mal conservada, um asfalto esburacado, a falta de uma placa ou uma sinalização inadequada, isso ainda a gente pode conviver. Mas saúde pública é saúde pública, não se brinca com saúde pública. O senhor José dos Santos, lá do bairro Santa Rita, vizinho do vereador Antônio Daniel, me procurou semana passada sobre a questão de um poço que foi construído no terreno ao lado da casa dele. Quando ele comprou o imóvel, já era, a água já corria na pastagem ao lado. Né? Coloquei para ele que também ele teria a obrigatoriedade de fazer a contenção daquela água, mas também o proprietário deveria fechar. O que correu? 2 poços, sendo que uma água fica acumulada dentro do poço, porque ela não consegue penetrar para o solo, não consegue, uma água de amarela para preta, e um menino, um filho dele, não mais que 3 anos, me cai no poço. 1 metro, talvez 1,5 metros de água, aquela água insalubre. Se ele não está no momento, o filho dele poderia ter morrido afogado naquela água. Ele veio, ligou para mim, conversei com ele por telefone. Vossa Senhoria lembra até da indicação, mas aí eu falei para ter uma espera, que quinta-feira a gente foi no departamento municipal, conversei com o senhor Renan, sendo que eu já tinha tentado antes por telefone. Ficou tudo marcado para que o departamento de saúde, os responsáveis, fosse na sexta-feira ou segunda desta semana. Eles não foram. O senhor José dos Santos veio me procurar, não me encontrava na Câmara, ele foi para o departamento de saúde. Falaram que não poderia adentrar no imóvel particular. Daí, para não, eu falei para ele, liguei para ele, eu cheguei posteriormente, liguei para ele, peguei a lei complementar número 2011, que passou por esta casa em 2014, ela está sancionada dia 31/12/2014, último dia de 2014, compete assessoria de projetos, não é projeto, programa não é programa, mas ações de epidemiologia, ações, está bem claro no artigo 63, certo? Elaboração, implantação, execução de programas e ações visando a erradicação de moléstias, orientação da população sobre procedimentos preventivos. Poderia fazer visita para ele, não é isso? Poderia fazer a visita para ele, ver a questão do poço lá com a água insalubre e também orientá-lo sobre o que deveria fazer. Uma caixa para reter a gordura, para sair água limpa para a pastagem, né? A orientação a serem adotadas e a fiscalização permanente de residências e estabelecimentos. E depois o funcionário da vigilância
sanitária, vigilante, não. Fala que não pode adentrar em imóveis. Eu entrei no imóvel dele, ele me deu permissão. Na própria estrada que a gente deixa, que vai para os dois irmãos, e sentido Cachoeirinho dos Reis, a gente vê a situação, não precisa adentrar no imóvel. Mas será que esses funcionários aí, se esses funcionários no final do mês, se acontecer o que vai acontecer no Rio Grande do Sul, se o valor, o vencimento dele não cair no final do mês, não entrar em sua conta bancária, será que eles vão gostar? É porque vivem no conforto, não tem problemas do lado da sua residência. Ah, se não for vigilância epidemiológica, tudo bem, então vamos lá para a vigilância sanitária. Não é? Olha, está aqui, fiscalizar residências e estabelecimentos comerciais e industriais. Não serve de desculpa. Eu vou falar a verdade, vou usar. Se o Aécio Neves falou em mídia nacional, eu posso falar aqui também. É a pura incompetência. Ele falou. Eu vi a entrevista dele. É verdade. Eu estava me segurando há tempos para falar essa palavra aqui, mas não posso. Às vezes as pessoas me perguntam, eu chego na padaria, no bar, como que estão as coisas? O povo pergunta desse jeito pra gente, né? Como estão as coisas? Eu falei, olha, em relação a obras, tá legal, tá indo bem. Tem alguns problemas, que toda obra tem seu problema. Mas a parte administrativa, a parte do funcionalismo, não tem quem manda. Cada um tenta fazer do jeito que quer, não funciona assim. Não é assim. Esse é um caso clássico. Que a Simone Cardosi, que é da vigilância sanitária, porque não pode entrar. Falei, quem que manda lá? Então, é o senhor Renan, ele que tem que dar as ordens para a Simone. Não, você vai e vamos aplicar a legislação. Agora, um funcionário, e cadê a hierarquia? Eu não gosto de falar de subalterno, que pega mal, né? Mas nós temos hierarquia. Eu devo respeito a Vossa Senhoria, a mesa, porque vocês, né, o regimento assim demanda. Né? Então, esse é um caso grave. E não é só esse, vários outros que chegam até nós. O vereador Antônio Daniel sabe do que eu estou falando. Só para encerrar. Faz parte da vossa comunidade. É grave ou não é? Não, grave, não é questão. Agora, graças a Deus, eu domingo vou passar lá de novo. Vou passar novamente na residência dele. E parece que ele conseguiu, ele ia conversar com o responsável do terreno ao lado para tentar resolver de maneira particular. Mas foi bom ter acontecido isso. Foi bom ter acontecido. Aí a gente vê quem é quem. A gente sabe como que está o funcionalismo. E não tem desculpa. Não tem desculpa para isso, não. É falta de vontade, incompetência, desculpas esfarrapadas. Precisaria de meio ambiente. É vigilância sanitária. Posteriormente, se aqueles postos foram feitos sem uma solicitação do órgão ambiental responsável, é outra questão. Mas a questão momentânea, a questão é aquela água insalubre do lado da residência daquele senhor, daquela família com 5 filhos dentro da casa e mais um casal. Agora eu pergunto para vocês, alguém gostaria de conviver nessa situação? Né? Então, obrigado e boa noite. Vereador Antônio Daniel da Silva. O negócio é o seguinte, lá é briga comercial irmão. Ele, não, pode ser, deixa eu pegar. Ele é irmão do lado, né? Catarina lá. O problema lá, que desce aquela água, e embaixo é a mina do lado. Certo? Então tá correndo a mina. O lado fez por conta dele esses 2 buracos. O que ele tem que fazer antes? Se for a pessoa de servir, fosse a pessoa assim, cabeça, ele fazer nas caixas e né? Mas o dinheiro que ele pega, ele gasta outra coisa. Entendeu? Por que ninguém ajuda ele? Rapaz, isso aí, tá? Isso aí, eu sei que você, né? Eu acho que é por isso aí que o negócio é complicado lá. Então nem me atrai, eu sei que só ruim. Então foi assim, eu sei. Vereadora Maria Helena de Godoy. Eu entendi o que o Daniel falou. Eu tenho que pensar nas crianças. Ele, que é um negócio é feio, né?
Não, sim, mas se Pensar nas crianças, que lá tá. se fosse cabeça, né, a pessoa não vai... Me permite uma parte. Me permite uma parte. Independente da situação familiar. Eu li aqui, no momento em que fosse a vigilância sanitária para fazer, ou a vigilância epidemiológica fazer a fiscalização, ele devia ser orientado. Está bem clara a legislação aqui. Execução de projetos, programas e ações. Nas ações, entra a fiscalização e orientação. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Obrigado. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Eu acho assim que foi... Aí tem falha nos 3 setores aí. Em primeiro lugar, eu acho que os pais também, que eu acho que tem que pensar assim, a falha talvez do pai, não ter conhecimento, né? Não ter conhecimento do perigo, tá ali, que representa para os filhos, né? Que tem que sim receber uma orientação. Tem a parte aí do PSF, das visitas, né? Eu fiz faculdade, me formei em enfermagem, então é nessas visitas que você tem que ter um olhar holístico para tudo. É o paciente, é ao redor, o que está acontecendo. A gente, ela tem que estar passando para a enfermeira, o que tem ali, ó? Aquele posto tem um risco tem risco ali, ó, em volta da casa tem risco, tem cisterna, tem poço, tem um caso desse poço aí que representa um perigo para as crianças. Então, tem que estar atento a todos os detalhes. Tem que estar passando e ela está comunicando à vigilância, tomar providência. Está acontecendo isso, então nem precisa o morador ir até a vigilância, e sim eles mesmos vão estar passando isso daí para a vigilância. Então, houve falhas, sim, tem falhas de várias pessoas aí. E tem que, lógico, né, alguém tem que tomar providência no sentido. Quem que vai tomar providência? Né? Alguém tem que tomar providência. Só complementando, para a gente encerrar. Quem tem de tomar providência? A Secretaria Municipal de Saúde, a qual está vinculada à vigilância sanitária, à vigilância epidemiológica, e também a saúde básica, o PSF, que atende aquele bairro. Então, a fase está no Departamento Municipal de Saúde. Né? Só para encerrar, senhor presidente, sobre a questão que Vossa Senhoria mencionou e muito bem mencionado, o PSF. Entrei em contato com o PSF também. Quem cobre aquela área é de cobertura do PSF, né, da estrutura de saúde da família Ponte Nova. Vejam bem, com uma pessoa que eu conversei, não quero mencionar para não prejudicar, ela foi muito educada comigo, por sinal, me deu todo o embasamento. Ora, o PSF da Ponte Nova, o SF da Ponte Nova, está sem diretoria. A Monieri, que era responsável, foi deslocada para Mano Brandão. Ou seja, é mais um caso também que demonstra a falta, a desestruturação administrativa dessa gestão. Infelizmente, você não pode deixar um local daquele, uma entidade daquela gama, daquela importância, que recebe recursos federais sem diretoria. Aí eu perguntei para a pessoa que me atendeu, eu falei, você está assinando a documentação necessária, você está se responsabilizando formalmente pelo que ocorre nessa unidade? Ela não disse, não, estou apenas, abre aspas, fecha aspas, como um quebra-galho. Ela está fazendo um favor para substituir a Monieri. A Monieri não tem culpa nenhuma nisso. Pelo menos assim, aparentemente não, porque ela não está mais respondendo para aquela unidade. Até isso, sobre o que Vossa Senhoria, depois que Vossa Senhoria falou, eu me ative ao telefonema. Né? Posso ter, eu não, às vezes algumas palavras saem um pouco mais, mas é a pura verdade, sabe? A população não aguenta mais. Não, vou ver o que eu posso fazer. Vira as costas e... Eu pediria à vereadora Cláudia Cristina que assumisse a presidência, por gentileza. Passo a palavra ao vice-vereador Joaquim Felício Simões Filho. Eu reconheço a pressa do término, mas esse grande expediente é para isso, é para que a gente esclareça os assuntos e os fatos. Eu tomei a liberdade sobre esse assunto aí de acompanhar junto com o Renan. A pessoa não me procurou, a senhoria, mas eu fui lá ver que providência tinha tomado e realmente ele me disse que não era
não compete a eles. Né? Então, agora eu fiquei... Né? Eu vou voltar lá e cobrar, porque essa é a minha parte que a gente tem que fazer. Nós temos que... E sobre a diretoria do hospital, né, voltando, que são verdadeiros heróis, fico aqui em nome da Câmara de Vereadores, meu reconhecimento e agradecimento, porque são todos voluntários. A gente, às vezes, critica alguma coisa, mas são todos voluntários, que tiram o seu tempo, igual a gente tem todo o trabalho do mundo, eles têm família, tem o seu trabalho, e ainda dedica a diretoria do hospital. Para manter a filantropia, a diretoria não pode ter salário, né? Então fica aqui o meu reconhecimento em nome da Câmara de Vereadores. E eu tenho também uma notícia até boa, que eu fiquei sabendo hoje do Executivo, sobre o asfalto que liga Bom Brandão Socorro, que ele está providenciando a massa asfáltica para consertar até o bairro Machados, que a outra parte ele vai cobrar de novo da empresa que está sob a responsabilidade, as medidas cabíveis. Então é só isso. Convido o presidente para assumir sua cadeira. Senhor presidente, só para concluir. Vereador José Raimundo de Castro. Como o senhor disse, o pessoal é voluntários. É um dos requisitos para conseguir filantropia. Quanto eu procurei os documentos, não achei, agora nesse momento eu achei. Então eu tenho aqui, ó, esse é o CIPAR, né? Esse é a conclusão do processo que gerou a portaria. E aqui nós temos aqui, ó, o CIPAR 111.006/2012 de 2014, o qual foi protocolado. O Hospital e Maternidade do Senhor Bom Jesus encaminha requerimento para a renovação do SEBA Saúde, 23/7/2012. Esse está em análise, mais 3 anos, que vai vencer dia 31 de dezembro. Nós temos aqui o CIPAR 103.782/2015. Hospital e Maternidade do Senhor Bom Jesus encaminha documentação para a renovação do SEBAS. Data do processo, 3/7/2015. Tá? Então, nós temos 3 anos, 2 anos e meio, né? Que está aí que já foi até agora, e daqui até dezembro. É este processo anterior. E este aqui que protocolou agora vai de 2015 a 2018. Okay? Né? E por esse número do CIPAR aqui, esse número do registro, é o número que a gente acompanha no Ministério da Saúde. Certo? Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Boa noite a todos.